Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista plural. Hoje eu estou aqui com o professor Marcelo Abreu, que é professor de História aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e que fez doutorado em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui na Entrevistas Plural. É muito bom te receber aqui. Eu fiquei muito feliz por você ter aceito, porque o tema que você trabalha, que você pesquisa, eu tenho um profundo interesse, principalmente como estudante de História, mas também como professor, vindo de uma cidade que tem uma pouca relação com museus, né? A gente só tem um museu muito pequeno, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma disciplina no nosso curso de História, ali na UNILA, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que a gente teve uma disciplina obrigatória de História e Patrimônio, que a gente discutiu o patrimônio histórico, museus e outros patrimônios. E aí eu queria te perguntar como é que é essa relação sua aqui na Universidade Federal de Ouro Preto com o patrimônio, com o ensino de História, e também como é que funciona aqui? Existe uma disciplina própria de História e Patrimônio aqui? Existe uma eletiva, uma optativa? Esse tema é trabalhado aqui no mestrado, ou no doutorado? Como é que fica isso? Bom, antes de mais nada, Gabriel, agradecer ao Atualizando e ao Plural pelo convite para falar com vocês sobre esses assuntos, né? Essa iniciativa que vocês fazem, assim, eu acho que já é uma iniciativa importante no campo da história pública, né? Que seja, pelo menos, divulgar o trabalho, o que a gente tem pensado, já é um aspecto desse movimento que me interessa bastante. Bom, sobre a sua pergunta, começando pelo problema que talvez exista, que a gente não tem uma disciplina obrigatória de patrimônio, não é? Patrimônio, história, ou história e patrimônio. No entanto, na ementa de alguns cursos, e particularmente no curso de estágio 4, tem do estágio 3, e 4, tem a obrigatoriedade de tratar da relação entre o ensino de história e o patrimônio, ensino de história e os museus, ensino de história e a cidade, né? E é um trabalho que a gente procura fazer também dentro dessas disciplinas. Muitos professores acabam também por oferecer, porque o curso tem uma grade bastante aberta na sua segunda metade, né? Muitos professores acabam também por oferecer disciplinas que tematizam o patrimônio, seja pensando no patrimônio documental, não é? Arquivístico, assim, pensando que o nosso curso tem uma colaboração muito importante no tratamento de boa parte da documentação existente aqui na região, em vários arquivos. E o nosso curso tem um compromisso muito forte também com o arquivo da Câmara de Mariana, né, que é um arquivo importante para quem estuda Brasil colonial até Império e mesmo depois, República, né? Então, tem professores que acabam tratando disso nessas eletivas, né? Tem professores que falam mais do patrimônio construído, né? Patrimônio material e imaterial, que é um pouco o meu caso, quando eu tenho oportunidade de oferecer disciplinas eletivas sobre patrimônio museu, também o faço, né? Então, assim, o curso também permite que cada um de nós, nesse momento das eletivas, acabe também tratando desse assunto, né? Mas nós não temos uma obrigatória, assim, para isso, né? A não ser, como eu disse, nessas disciplinas de estágio 3 e 4, para pensar a articulação entre ensino de história e os usos possíveis do patrimônio, dos museus e da cidade para ensinar história, né? Não obstante, a gente também tem um monte de projeto de extensão na área de patrimônio e museus, né? Tem um projeto que eu tenho desenvolvido, que hoje se chama Museus em Movimento, História Pública em Ouro Preto e Mariana. O professor Francisco tem um projeto já de muito tempo sobre patrimônio histórico na região, né? Com seus alunos, chama-se, acho que, Pervi Locus, o projeto de extensão que ele tem. O próprio arquivo da Câmara, né? O LPH, na verdade, o Laboratório de Pesquisa Histórica, tem um projeto chamado Arquivo Vivo, né? que também convida as escolas a conhecerem o arquivo da Câmara, né? Então, assim, existem muitas iniciativas no curso que não são, assim, disciplinares, né? Que não estão associadas necessariamente a uma disciplina, mas existem muitas iniciativas na área do patrimônio, sim, sabe? Eu imagino que com o processo de curricularização da extensão, essa intensidade da relação entre a graduação propriamente dita, né? Assim, fazer uma disciplina e esses projetos vai se tornando mais frequente. Vou te dar um exemplo.
Na primeira edição do Museu Desenvolvimento, na época o projeto chamava-se Museus e Ensino de História, tratando do ensino de história no Museu da Inconfidência, eu ofereci uma disciplina que estava articulada ao projeto, né? Uma disciplina eletiva de leitura, 30 horas. Né? Na verdade, eu ofereci 2. Nessa nova edição, provavelmente eu vou oferecer um módulo interdisciplinar de formação também articulado ao projeto. Então, acho que aos poucos, a temática do patrimônio via os trabalhos de extensão vão entrando na grade, digamos assim, de formação dos estudantes. Né? Você veja, também tem outros colegas também têm oferecido, têm provocado reflexões sobre o patrimônio edificado. Né? O Valdez já fez uma disciplina em que isso foi tematizado também por alguns dos alunos. Né? Eles tiveram a oportunidade de pensar esses monumentos que a gente tem aqui em Mariana, como é o caso do Pelourinho, por exemplo. Né? Então, assim, os professores acabam se engajando com isso. Né? Para além disso, eu diria também que a UFOP tem um curso dedicado a isso, né? Que é o curso de Museologia, e eles têm agora uma pós-graduação também nessa área. Né? Mas antes mesmo que eles já tivessem constituído como pós-graduação, aqui nós já trabalhamos essa temática do patrimônio há algum tempo, e não estou sozinho aí fazendo isso. Né? Assim, o professor Alfredo, que acaba de chegar, também tem um empenho grande em relação a isso. O professor Luciano Rosa também tem tratado disso. Né? Então, tem muitos professores que, no nível da pós-graduação, acabam também se engajando mais nesse campo, né, do patrimônio dos museus. Porque estão orientando teses e dissertações nessa área. Agora mesmo eu estou orientando uma série grande até de teses e dissertações na área de museus, especificamente. Né? Então, assim, agora, uma coisa que eu me ressinto um pouco na UFOP, já comentei isso com vários colegas, é que essas iniciativas no campo do patrimônio e dos museus, elas acontecem, digamos, aqui na História, lá no Turismo, no próprio curso de Museologia, num curso, às vezes dentro das engenharias também acontece, mas não tem um momento de integração, ou na arquitetura, também é forte, né, a reflexão sobre o patrimônio, o engajamento dos nossos colegas arquitetos na política do patrimônio, sobretudo no que tange ao patrimônio material ou mesmo patrimônio natural, né? É muito grande, mas, no entanto, o que eu quero dizer, tem essas iniciativas, elas acontecem organicamente em cada um dos departamentos ou programas de pós-graduação, mas a gente não tem uma instância que amarre um pouco essas coisas, amarre no bom sentido, né? Que costure essas diferentes iniciativas, né? De modo que isso seja mais orgânico para o conjunto da universidade na sua relação com as cidades onde elas estão instaladas, né? Especialmente Mariana e Ouro Preto, em que essa temática do patrimônio é premente. Né? Porque, veja, você mesmo falou que na tua cidade de origem só tem um museu, né? E, pelo que você comentou antes, é um museu controlado pela Itaipu Binacional, né? Então, é um museu de território em que eles, que fizeram um arraso no território, acabam... Eles controlam a narrativa que está ali no museu. Exatamente, né? Controlando a narrativa sobre a ocupação desse território. Né? O que também não vejo como um grande problema. O problema é que a gente tem que aprender também a se confrontar esse tipo de coisa. Mas veja, Ouro Preto tem muitos museus. Né? Então, assim, tem um grande museu público, um dos mais importantes do Brasil, que é o Museu da Inconfidência. Tem o Museu do Oratório, que é um museu privado, né, dedicado também à arte barroca, mais especificamente aos oratórios. Tem o Museu Casa Guinhar, que é o Museu Casa, né, um museu biográfico sobre o grande pintor Guinhar, que viveu por um tempo em Ouro Preto. Né. Tem o museu mais recente, que é o Museu Bullier, que também é de arte sacra, né, de uma grande coleção de arte sacra do mundo ibérico, né, que é uma coleção rara, assim, difícil de encontrar em outros lugares. Né. Tem o Museu do Aleijadinho, tem o Museu de Arte Sacra do Pilar, tem o Museu da Casa dos Inconfidentes, né? Tem o futuro Ecomuseu do Morro da Queimada, né? Que é um parque arqueológico que meio que não sai do papel. Tem muita gente fazendo pesquisa interessantíssima lá, com a nossa colega, a Márcia Arcuri, que é arqueóloga, né, e professora da museologia, que tem uma pesquisa consequente lá no
no Morro da Queimada, mas a prefeitura não desembola a história do Morro da Queimada, né? Se a gente voltar para Mariana, tem um museu mais recente, que é o Museu de Mariana, que é o museu da cidade. Tem o Museu de Arte Sacra, ligado à Diocese. Tem o Museu da Música, também ligado à Arquidiocese, né? Então, assim, são duas cidades pequenas, em termos populacionais, né? Mas que tem uma tremenda visibilidade turística por conta desse apelo histórico, né? E tem uma série de equipamentos culturais como esses museus, e também me parece que falta articulação também entre esses diferentes equipamentos, essas diferentes instituições, né? No sentido de, talvez a gente não precisasse, por exemplo, ter um programa de educação museal, né, de mediação para cada uma dessas instituições. Podia ter um programa só, podia ter um grande programa de educação patrimonial para o conjunto de cada um desses municípios, né? Mas isso tudo eu também, assim, está na ordem do meu delírio em relação ao que eu vejo como boa política pública para tratar disso, né? Mas, assim, quando eu digo na ordem do delírio, é na ordem da, assim, também delirando, sonhando essas coisas, que a gente vai pensando como efetivar isso, né? Mas eu tenho para mim que a gente precisa começar de dentro. Eu acho que de dentro da UFOP precisa articular melhor essas iniciativas em torno do patrimônio. Aqui dentro do curso eu vejo que, como eu disse, o processo de curricularização da extensão pode nos fazer caminhar para isso, sabe? Sem a necessidade da gente ter que criar uma disciplina de patrimônio ou transformar esse tema do patrimônio num tema transversal às diferentes disciplinas. Também é uma coisa que não implica a gente fazer uma mudança curricular muito significativa, mas dizer que, olha, nas disciplinas Brasil, América, etc e tal, precisa tratar desse assunto, né? Enfim, e eu acho que a gente tem grandes oportunidades de fazer isso no curso de História. Pensa o seguinte, os nossos colegas de antiga são grandes conhecedores da área de cultura material, de arqueologia e tudo mais. Enfim, eles conhecem isso por dever de formação, não é? Deles, assim, é uma necessidade deles conhecer esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho certeza que eles tratam disso nos cursos, né? Então, às vezes a gente pensa que uma obrigatória vai resolver os problemas, como de repente, na verdade, a transversalidade do tema que resolve melhor, sabe? E, professor, eu fico pensando na relação do trabalho do historiador, nessa recente profissionalização que a gente teve, né, de reconhecimento da história e do historiador como profissão, principalmente quando a gente pensa que o museu sempre foi um espaço para trabalhar com curadoria de arte ou com museologia também, como você disse, também arquitetos também trabalham com museu, né? Mas e qual que é o espaço do historiador, da historiadora para trabalhar no museu? E como é que funciona? Eu queria que você falasse até um pouco da sua experiência, assim, com o processo de curadoria, como é que funciona isso, o que o historiador, a historiadora tem para contribuir em um museu? Bom, o historiador pode contribuir, a historiadora podem contribuir tremendamente para os museus, né? Assim, acho que, sobretudo, se você pensar que o museu implica uma estratégia de comunicação do seu acervo, de tratamento e pesquisa do seu acervo, né? E mobilização educativa desse acervo, né? E salvaguarda, que ele está estruturado entre essas quatro coisas, né? Uma comunicação, digamos, mais ampliada para o público, uma atividade educativa mais dirigida para públicos específicos, que alguns vão dizer que se integra essas estratégias de comunicação do acervo, o tratamento e pesquisa sobre o acervo e a salvaguarda do acervo. Muitos profissionais colaboram para isso, né? Tem profissionais que têm uma expertise maior nessa questão da salvaguarda, como o caso de boa parte dos museólogos, mas eles também não se resumem a isso, eles colaboram em todas as outras coisas, né? Mas eu acho que os historiadores têm um desempenho importante, especialmente os museus históricos, no que se refere à pesquisa sobre acervo constantemente, né? A continuar produzindo pesquisas que tomem um acervo como fonte, por um lado, ou por outro também que tomem a própria constituição do acervo como um problema a ser pensado, né? Como nós temos orientados aqui que já fizeram isso, né? De pensar a criação dos acervos museológicos da Diocese de Mariana, por exemplo, né? Tem outros que já se dedicaram a pensar como se constituiu o Museu de Artes e Ofícios, né? Então, assim, tomaram o próprio museu como objeto, né? Por outro lado, também pensar que aquele acervo que está ali, ele também é uma fonte, né? Do ponto de vista mais estrito do termo, né? Assim, para pesquisas em diversas áreas do conhecimento histórico, né?
Então o historiador pode contribuir com isso, mas eu acho que também pode contribuir, sobretudo, nessas estratégias de mediação, né? Já que nós temos uma formação que combina a preocupação com a pesquisa com o ensino de história, né? Essa atenção para a mobilização dos acervos, tendo em vista a educação de um público, né? E não só o público escolar, eu acredito que aí os historiadores têm uma contribuição bastante significativa, assim, né? O que não implica dizer que a gente vá, como profissionais, assim, tá numa posição de disputa de um campo, entende? Mas implica também compreender que nós precisamos entrar num regime de maior colaboração com profissionais das áreas afeitas ao museu, como é o caso da museologia, né, por exemplo. Então, assim, eu não vejo muita antítese, assim, né, muita diferença entre... muita disputa, necessariamente, entre as duas áreas para saber quem que tem a autoridade para poder lidar com o museu, né? Mas eu acho que há atenções da formação, né, que nos permitem colaborar muito fortemente na parte da mediação e da pesquisa, por exemplo, né? Eu fico pensando também nessa questão do trabalho do historiador, da historiadora do museu, em relação ao que foi constituído historicamente da disciplina. Porque a gente muito... vou usar uma palavra aqui que não é correta, mas a gente aprende muito, é muito treinada a sempre produzir monografias com uma autoria, a autoria dupla até. Mas e como é que funciona trabalhar no museu sabendo que a gente vai trabalhar em um grupo ampliado? Né? Como é que funciona isso? O que a gente tem que tensionar na própria disciplina? Bom, acho que assim... falando um pouco da minha experiência, né? Eu tive experiência de trabalhar como assistência de curadoria em algumas exposições, 3, assim, importantes, né? Uma delas acabou não se realizando. Eu até descrevo isso no artigo que eu escrevi sobre essa minha experiência com história pública, né? Eu ainda não participei agora eu estou participando de um processo curatorial junto ao Museu da Inconfidência. Eu digo junto ao Museu da Inconfidência no sentido de que não é uma iniciativa que partiu justamente dessa colaboração, né? Então o museu está recebendo uma coleção emprestada de um importante colecionador. Essa coleção tem uma importância para o Museu da Inconfidência, né? Para uma certa virada narrativa que o museu está pretendendo fazer em atenção ao reconhecimento, por exemplo, da Agência Afro-Brasileira na nossa história, né? Então essa coleção vem para isso, porque ela colabora para poder contar uma história dessa natureza, né? E como há algum tempo nós vimos colaborando, né, com o Museu da Inconfidência, já tem uns 3 anos essa colaboração, nós fomos chamados a participar também desse processo de curadoria participativa em torno dessa coleção, que vai implicar trabalhar na pesquisa, vai implicar trabalhar na concepção da mediação, né? Não vai se envolver tão exatamente na expografia propriamente dita, né? Mas, enfim, fazer uma exposição nova, abrigar uma coleção nova, tem muitos trabalhos envolvidos, né? E tem muitas posições dentro desse trabalho. Então, uma coisa que eu digo é o seguinte: o espírito de colaboração ele tem que sobrepor qualquer espírito assim competitivo, né? Por óbvio, né? E esse espírito de colaboração implica reconhecer que cada área de conhecimento, nesse caso, vai ter um certo viés, uma compreensão sobre como esse processo deve acontecer. Então, a nossa atitude tem que ser colaborativa e também compreensiva, tem que tentar aprender maximamente com os colegas das outras áreas. E no caso específico dessa colaboração que está em curso, né, aprender também com os grupos e as pessoas, né, os intelectuais, eu diria assim, locais, que estão envolvidos há muito tempo com o processo de reescrita de uma história de Ouro Preto a partir de um olhar afrodiaspórico, né? Porque há pessoas que estão fora e dentro da academia, no sentido de que elas não têm uma posição dentro da academia, mas fazem doutorado, fazem mestrado, estudaram aqui ou não, né? E que estão há muito tempo batalhando por isso e construindo projetos nesse sentido. Essas pessoas também estão participando. Então, portanto, também implica reconhecer que esses saberes, assim, que não são
rigorosamente sancionados pela academia, também têm uma importância para um processo dessa natureza. Então, assim, para a gente pensar, aí eu acho que a chave conceitual para esse tipo de engajamento é a ideia de autoria compartilhada, né? Que é o que, para muitos, é o que caracterizaria o que a gente pode chamar de história pública, né? Mas essa autoria partilhada também não implica a dissolução de cada sujeito, né? Implica reconhecer que, em conjunto, cada qual com a sua perspectiva, né? E também com seus interesses, né? Está colaborando para um trabalho em que a nominação, né, da titularidade, digamos, desse trabalho, assim, vai ser coletiva, né? Então, essa ideia da autoria compartilhada também implica subsumir algo que é muito próprio da nossa formação e da nossa disciplina, que é essa ideia de um autor individual, não é? Que é algo muito criticado, no final das contas, porque a gente sabe muito bem que, para escrever história, a gente nunca está sozinho, né? Então, assim, porque ao escrever história, alguém antes já organizou aquele fundo, né, arquivístico, né? Tem um autor que o precede sempre, né? Alguém já estudou aquilo. Então, em certo sentido, quando a gente coloca lá o nosso nome próprio na nossa tese, né, é óbvio que a tese é sua, a dissertação é sua, etc., mas ela é sua sob a condição de que ela só foi possível pelo trabalho de muitos outros, né, que o antecederam nesse campo de conhecimento. Seja organizando um arquivo, seja escrevendo sobre o mesmo tema. Então, mas a gente tem um pouco ainda, acho que muito receio, na área de humanidades, né, de assumir essa posição mais coletiva, assim, na autoria dos nossos trabalhos, sabe? Não digo que isso tenha que desaparecer, né, mas eu acho que a nossa formação poderia investir cada vez mais em processos mais colaborativos de trabalho do que centrados nessa autoria individualizada, mais solitária, que normalmente caracterizou o trabalho do historiador e da historiadora por muito tempo, né? E aí eu acho que sim, esse tipo de experiência que nós experimentamos agora, né, que a gente está engajado nela, pode nos fazer refletir sobre em que momentos da nossa formação, e aí eu estou falando dentro dos cursos mesmo, podemos exercer esse tipo de atividade colaborativa. De novo, eu acho que aqui na UFOP tem muitas pessoas interessadas nisso, né? Certamente eu não sou o único, né? Tem muitos professores que têm estimulado essa atitude mais colaborativa na produção, durante as disciplinas, né, de produtos, de resultados assim, que são obra conjunta, né? Então acho que quanto mais a gente exercer isso, e a gente tem, por sorte, a liberdade para poder fazer isso na universidade, né? Uma grande liberdade para inventar, no bom sentido, né, processos mais colaborativos da disciplina. Quanto mais a gente fizer isso, melhor, né? E isso já é um impacto diferente no tipo de formação que eu tive, né? Já é uma mudança possível face ao tipo de formação que prevaleceu por muito tempo. Professor, você quer adicionar mais alguma coisa na nossa conversa aqui que a gente não tratou? Eu queria dizer assim, eu acho que talvez uma coisa importante que, do ponto de vista da formação aqui na UFOP, né, estou falando a partir desta situação, era necessário estimular, sem dúvida, era maior interação entre os diferentes cursos que tratam da área do patrimônio e dos museus, por exemplo, né? Estimular de verdade esse intercâmbio, né? A gente enfrenta uma dificuldade grande porque somos nós aqui, né, em Mariana, e os outros cursos lá em Ouro Preto, então essa distância física eu acho que atrapalha um bocado, né? Mas eu diria que estimular uma colaboração maior entre os diferentes cursos, programas de pós-graduação, projetos de pesquisa e de extensão que trabalham nessa área, seria algo estratégico para nós, sabe? Até para poder formar melhores profissionais nesse campo de atuação que possam retornar para esses espaços existentes aqui nessas cidades ou em outras, né,
para atuar profissionalmente nesse campo dos museus do patrimônio. Então, acho que acredito mesmo que essa maior interação é mais do que necessária e é urgente. Professor, muito obrigado. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo aqui a conhecer as produções do professor Marcelo Abreu e também, se você tem interesse em outros temas históricos que a gente aborde aqui no nosso canal, deixa um comentário aqui, deixa também o seu like para a gente continuar a produzir e ver se está gostando ou não aqui das entrevistas plurais. A UFOP está de braços abertos, caso você queira pesquisar museu e principalmente ensino de história, museu ou história dos museus, aqui com o professor Marcelo. E, professor, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, aqui. Gabriel. Obrigado mesmo. Maravilha.